Olá, eu sou Paulo Rago, eu que estou com vocês no curso de Rotinas Operacionais aplicado ao transporte rodoviário de cargas para a empresa de transporte Martins. Nós temos agora o sexto módulo, mas antes devemos relembrar algumas coisas que foram faladas nesse treinamento até agora. Primeiro falamos da empresa de transporte Martins, de toda a sua fundação, das suas características, das suas unidades. Apresentamos os segmentos de trabalho ao qual ela atua, siderurgia, autopeças, químico, dentre outras. Falamos dos tipos de cargas movimentados, com as suas características e os cuidados específicos para cada tipo de carga. Mostramos também que existe uma rotina operacional, desde o recebimento da mercadoria até a expedição, passando pelos controles de toda a carga que é movimentada no seu dia a dia. Destacamos também a nossa responsabilidade dentro dessa rotina, falando que devemos entender corretamente todos os processos para que tenhamos sucesso na nossa atividade. Então, vamos lembrar do que, quem, quando, onde, como e por que realizamos as nossas atividades. Depois, destacamos a importância do recebimento e conferência, que é a primeira etapa de toda a rotina, e que devemos criar um filtro em toda a mercadoria que adentra as unidades da Martins, para que tenhamos um correto tratamento, uma correta movimentação. Isso exige todo um cuidado especial na carga, destacando que cada carga tem um comportamento específico, cada carga tem uma característica, inclusive não devendo se misturar algumas cargas, em função de risco, em função de sinistro, em função até da particularidade específica da carga e do cliente. E, por fim, ainda falamos da arrumação da carga, onde devemos ter cuidado com relação à sua movimentação, cuidado nos equipamentos que utilizamos para fazer a movimentação de cargas, em específico, a gente destacou também os cuidados que devem ter dentro das carrocerias dos veículos e também na amarração da mercadoria, caso ela esteja num veículo aberto. Destacamos também que é importante, você que está na operação, sempre atentar para a simbologia dos produtos, para saber qual é a melhor forma, qual é a forma correta de manusear esses produtos. E, se tiver alguma dúvida, não existe o eu acho, eu penso em logística, em transporte, e sim o que é realmente necessário. Por isso que devemos fazer com que toda essa movimentação siga alguns padrões, algumas condições específicas de acordo com cada cliente. E também falamos da proteção conosco mesmo, que é muito importante e que a empresa preza demais por isso. Logo, devemos estar atentos na utilização de todo equipamento de segurança, equipamento de proteção individual, todos os cuidados, por mais que esteja calor ou que esteja um pouco incômodo em determinado momento, mas devemos fazer tudo de acordo com as normas, com os procedimentos, para que tudo dê certo com a nossa operação, mas principalmente que estejamos sempre seguros, sempre num bem-estar muito contagiante para que a nossa atividade ocorra da melhor maneira possível em todos os sentidos. Agora, no módulo 6, falaremos do controle do galpão, nessa movimentação toda, e a última etapa da logística, a última etapa da operação, que é a expedição. Vamos lá. Bem, com relação à operação no galpão, devemos destacar que todo galpão, toda unidade da Martins tem uma forma e estrutura que deve ser trabalhada, deve ser organizada de acordo com cada premissa. Todas são iguais em todas as localidades? A metodologia, sim, mas a estrutura, não, porque estamos falando da estrutura, inclusive, de edificação, do armazém propriamente dito. Inclusive, é só a própria localização. Em alguns locais pode ter uma localização de mais fácil acesso, entrada e saída, e outros um pouco mais dificultoso. Mas, com toda essa estruturação, nós deveremos trabalhar os produtos que a Martins trabalha com toda atenção, toda dedicação, todo carinho, entendendo as características dos produtos, entendendo que há solicitações, ou seja, os pedidos, e existe um fluxo de atendimento de acordo com cada necessidade, de ordem de coleta, de recebimento, de movimentação, arrumação e entrega.
Para que tudo isso ocorra, existe uma tecnologia de informação empregada, que é o sistema que a Martins usa, e devemos aplicar corretamente toda a instrução do sistema. Importante destacar também que toda essa movimentação, toda essa estruturação deve ser sempre analisada, e a Martins tem essa preocupação, para olhar a médio e longo prazo como é que a empresa estará, porque de repente a gente pode estar numa condição já apertado em função do crescimento da empresa. E você que está na operação também tem que ficar atento, porque se você está sentindo que está com alguma falta de espaço, pode ser porque a gente está com mais carga do que a gente já está comportando, ou também, de repente, algum processo tenha que passar por alguma revisão ou remodelagem. Por isso que é sempre importante ficarmos atentos como está a nossa operação. Afinal de contas, nós temos um nível de serviço desejado que devemos entregar para os nossos clientes. E para a empresa também, em função de tudo aquilo que ela se propõe a fazer. Então, não é fazer por fazer, mas é fazer da maneira correta, da forma que tem que ser feita, com segurança, importantíssimo, com segurança e com o custo adequado. E essa vai ser a nossa rotina, esse vai ser o nosso dia a dia em todas as operações. Lembrando que os procedimentos, as metodologias, as formas, elas não são estáveis. Elas podem sofrer alteração. E a forma de movimentação do armazém sempre dependerá da análise de alguns fatores. E esses fatores podem ter uma característica hoje, pode ter uma característica amanhã. O importante é que sempre estejamos atentos qual é o modelo atual que nós estamos trabalhando para que a gente possa desempenhar da melhor maneira possível. Ainda é importante lembrar que o melhor desempenho é aquele que apresentará melhor produtividade, com melhor controle, melhor segurança. Isso pode variar de acordo com o tipo de produto ou serviço. Por isso que a gente destaca os segmentos, os produtos, porque tem produto que vai ser mais fácil movimentar, tem produto que é mais complexo. Então, nós temos que entender essas características, toda essa complexidade e fazer com que haja essa aderência às normas da Martins. Hoje, só a título de curiosidade, já existem alguns softwares que modelam esses cenários operacionais e criam simulações de como que nós devemos movimentar a carga no nosso galpão. E pode ser que em determinado momento isso seja necessário, mas nada vai substituir a sua percepção. Você que está na operação, o seu entendimento de como que deve ser feito, como que deve ser trabalhado, para que a gente ajuste isso da melhor maneira possível, em todos os momentos. Desculpa. Com isso em mente, então devemos entender que sempre a nossa operação ela será pautada por 4 grandes pontos. Eu recebo a mercadoria, e tenho todo o procedimento de recebimento, tenho o pulmão, que é a guarda temporária daquela mercadoria, em algum determinado local, para que haja a identificação correta, a movimentação correta e a localização e o controle do que está dentro das nossas unidades, para que depois, de posse das ordens de entrega ou dos pedidos, das movimentações que teremos que fazer, a gente possa separar as mercadorias, sejam elas matéria-prima, material em processo, produto acabado, para que a gente possa colocar no veículo e realizar a entrega, a expedição, sair com a mercadoria para que efetivamente aconteça toda a conclusão do processo operacional da empresa de transporte. Então, eu sempre vou receber, eu vou organizar o pulmão, eu vou separar e preparar a mercadoria para entrega na expedição. Para nós fazermos isso, existem alguns fatores que influenciam na nossa metodologia. Primeiro, entender as características dos produtos. Destacamos bastante que os produtos não são iguais e cada produto exige uma atenção, exige um método diferente. Além disso, temos que ficar atentos ao shelf life. O que é o shelf life? É a durabilidade do produto, porque pode ser que alguns produtos tenham uma durabilidade baixa, então eu tenho que processar, arrumar, movimentar mais velozmente, não pode ficar muito tempo parado, e a gente tem que ficar atento se aparecer algum produto com essa característica. Na nossa operação dos 4 pontos que estão sendo mostradas aqui, deveremos também ficar atentos e atentas com a quantidade movimentada, afinal de contas, temos um movimento bem intenso,
e isso é uma característica da nossa empresa de transportes, ter bastante carga para movimentar, e adequar isso na área disponível, para que não tenha gargalos, não tenha atropelos e não tenha, principalmente, avarias e acidentes. E entendendo os produtos, aqueles que vão sair mais rápido, aqueles que vão demorar um pouco mais, para que a gente possa organizar toda a movimentação. Tudo isso para atender um nível de serviço projetado, acordado com os nossos clientes. Por isso que nós temos que ficar atento a todas as solicitações para fazer com que haja um giro correto. E toda essa movimentação, claro, tem um custo que a empresa organiza, que a empresa gerencia para que tenhamos o melhor desempenho possível em todos os sentidos da nossa operação. Vale destacar que nesses 4 pontos podemos e deveremos utilizar para qualquer desvio, qualquer situação, os documentos oficiais da Martins. Então, por exemplo, esse documento que está sendo mostrado aqui para vocês indica um comunicado de um produto não conforme. Quer seja com avaria, eu vou marcar lá se é avaria, aqui nesse ponto, ou se tem algum extravio. E aí eu coloco os dados do remetente, quem mandou a mercadoria e para onde está indo aquela mercadoria. E aí eu faço a comunicação para que houve uma avaria ocorrida no dia tal, referente ao CTE número tal e nota fiscal número tal. Tem que pegar esses dados. Mercadoria que veio da origem, cidade, localização XYZ e vai para um destino ABC. Já acionamos a seguradora sobre o número de sinistro, pedimos desculpas para que isso seja colocado em contato com o próprio cliente. Por isso que é importante, identificou alguma coisa divergente na sua operação, imediatamente notifique. Além disso, a gente tem o registro de sinistro dentro da unidade. Até para que a gente possa entender o que aconteceu. Chegou já variado ou avariou ali? O que aconteceu? Não para punir, mas para identificar o risco e tomar as medidas corretivas. Por isso que devemos utilizar o formulário oficial de registro de sinistro da carga, indicando qual é a unidade, qual o processo que foi aberto para isso, boletim, o motorista, placa do veículo, a data, o manifesto, o cliente envolvido e relatar o que aconteceu, de forma resumida. E que seja de fácil entendimento também, para que tenhamos a certeza de que vamos tratar isso, resolver, para tentar voltar não acontecer. E aí, dentro desse relatório, nós temos que indicar algumas características dos produtos, do sinistro em si. Né? Se houve o registro de sinistro? Sim. Comunicamos a empresa que trabalha para nós em termos de sinistro? Sim. E assim sucessivamente, etapa a etapa. E sempre com a ajuda do seu superior, para que tudo seja registrado corretamente. Tem dúvida? Não está claro? Levanta a mão e pergunta. Opa, estou com dúvida nessa condição. Para quê? Para que a gente possa colocar todas essas atividades da melhor maneira possível dentro daquilo que está sendo registrado de desvio. Vale destacar, antes de entrar na expedição, que se as coisas estão ocorrendo naturalmente, corretamente, só segue o fluxo. Agora, qualquer desvio que ocorra, eu tenho que registrar o desvio para que haja uma correção e a tomada de ações corretas para todo e qualquer desvio. Não podemos perder isso de vista nunca. Coisa está dando certo, faça certo. Estou fazendo certo, mas aconteceu um desvio, vamos corrigir. Veio já com algum problema, notifica. E tudo aquilo que sair fora do meu domínio, avisa. A empresa tem a preocupação de tratar bem esses desvios. Quando eu falo tratar bem, é no sentido de corrigir e não de punir. Até porque nós temos uma responsabilidade junto aos clientes. E passando por toda essa movimentação, todo esse controle, chegamos à última etapa da nossa operação, que é a expedição, que eu costumo brincar e dizer que é a última etapa da logística interna. E que, apesar de ser uma atividade operacional, sem plano, sem metodologia, sem definir forma, torna-se menos eficiente. É mais ou menos o seguinte, se a gente for se arrumar de manhã para sair e não tiver um plano, não tiver uma forma, não tiver um modelo de se arrumar, a gente atrasa.
A gente corre o risco de colocar uma meia errada. A gente corre o risco de esquecer de fazer alguma coisa. Corre o risco de até se machucar. Então, temos que ter metodologia, planos e formas na nossa expedição. Precisaremos ter uma visualização dos produtos e pedidos que nós vamos expedir hoje. Ah, Paulo, mas às vezes chega a coisa na hora, mas já tem que sentir se a coisa vai ser mais tranquila ou se a coisa vai ser mais agitada. Por isso que a equipe, nós temos que ser fundamentados para operação e controle em tudo aquilo que ocorrer na expedição. Eu costumo brincar também e dizer o seguinte, pessoal para trabalhar em expedição tem que ser ligado no 220. Não dá para ficar tipo boneco de posto, esperando as coisas acontecer. Não, tem que estar ligado e fazer as coisas dentro do parâmetro, claro, com cuidado, com atenção, mas focado em produtividade. Por isso que eu coloco aqui que é uma equipe fundamentada para operação e controle do que está fazendo, do que está acontecendo. Não é só, eu estou fazendo, não dá para fazer nada agora. Se tiver que controlar, vai ter que controlar na hora, até começar outra atividade. Na expedição, utilizamos basicamente 2 critérios para programar e agilizar a saída do material. Aquilo que tem prioridade de entrega e aquilo que tem horário marcado. A prioridade de entrega pode ser que, poxa, eu tenho que entregar mercadoria amanhã. Então, isso é prioritário perante outras mercadorias que eu vou entregar depois de amanhã. Assim como tem algumas mercadorias que eu tenho que entregar amanhã às 2 horas. Outras mercadorias eu tenho que entregar amanhã às 8 horas. Então, das 8 horas tem que estar prioritário. Então, a gente sempre tem que buscar entender o que tem que ser carregado primeiro, o que tem que ser organizado primeiro. E antes de operacionalizar, precisamos saber qual é a nossa capacidade de movimentação e embarque. Ah, Paulo, mas eu não sei quantos veículos dá para carregar hoje. Mas a gente sempre tem que saber o seguinte, qual é o nosso normal? Poxa, o normal é embarcar 100 notas. Estamos com 200 notas, vai dar? Então, a gente já fica ligado até para indicar, ó, tem mais do que o normal, tem mais do que aquilo que a gente está acostumado a fazer. Isso é importante, que quem esteja na linha de frente ali tenha sempre essa percepção. Eu preciso saber tudo de cabeça? Claro que não, mas já fica ligado, porque se tiver algo fora do normal em termos de quantidade, a gente levanta a mão e já começa a pedir ajuda. Na execução da atividade, é importante também entender que, em cada unidade da Martins, eu posso ter uma plataforma para os veículos encostarem, como está aqui na foto, no fundo do slide, isso é uma plataforma. Mas posso ter também aquelas inclinadas, que elas estão em posição não reta, como está na foto, mas virada. E aí o veículo entra de lado. E também temos, em algumas unidades, a U. O que é a plataforma em U? É aquele espaço que o veículo entra com toda a sua traseira, né, naquele vão, e tem os carregamentos, desembarques de forma lateral ou até no final. Isso é muito usado para aqueles veículos que têm carroceria aberta. Inclusive, nas fotos dos módulos anteriores, tem lá um embarque que está sendo feito numa plataforma em U, numa doca em U. Só que essas plataformas de carregamento também tem que ter fácil visualização e controle, e fiquem atentos que as nossas unidades são todas bem sinalizadas, para que a gente tenha visualização e entenda o que está sendo feito ali naquela operação, para que a gente tenha certeza da realização da atividade. Se não tiver claro, pare e pergunta. Na plataforma de carregamento também, se possível, separo a doca de acesso da área de separação das mercadorias, que é o pique. Porque senão eu corro o risco de colocar produto errado em caminhão, produto certo em caminhão errado, desculpa. Algumas empresas até utilizam grades para separar. Se na sua unidade não tiver nenhuma separação e o espaço às vezes pode estar um pouco apertado em função da quantidade de carga, toma cuidado. Faça a coisa com velocidade, precisão, mas atenção em tudo aquilo que nós estivermos fazendo. E uma vez preparada a mercadoria ali para carregar, aí você vai carregar, utilizando a metodologia que foi designada para aquele momento. Seja ela manual, com esteira, com empilhadeira, com carrinho, com paleteira, enfim, seguindo a metodologia. Ah, um detalhe muito importante aqui.
Lembre-se dos produtos, daquilo que pode e daquilo que não pode misturar. Porque se de repente alguém cometeu um equívoco de colocou mercadoria que não pode ir com químico, parou, opa, isso aqui não pode. Nós não podemos trabalhar, mandaram fazer, eu estou fazendo. Se tiver alguma coisa fora daquilo que nós aprendemos, questiona, pergunta. O máximo que você vai ouvir vai ser o quê? Não, tem que fazer. Mas você está mostrando que você está agindo como um filtro, que é o que a expedição tem que funcionar. Da mesma forma que o recebimento funciona como um filtro, a expedição também deverá funcionar como um filtro para garantir o correto funcionamento da operação e correta movimentação de toda a mercadoria. Por fim, aqui vale destacar que algumas organizações também trabalham o conceito e até a sinalização de área de stage in, stage out. O que é essa área de stage in, stage out? Traduzindo, é a área que eu tenho para receber a mercadoria e a área que eu tenho para expedir a mercadoria, que são todas as plataformas. Mas aqui eu quero destacar que em determinados momentos eu posso até sinalizar se eu estou recebendo ou se eu estou expedindo a mercadoria. Mas eu tenho que fazer isso nas áreas pré-definidas pela companhia. Além disso, quando nós falamos em expedição, temos um ponto de muita atenção aqui, que é o checklist do veículo. O veículo parou, a mercadoria está preparada, toda separada, bonitinho, está na doca, agora eu tenho que checar se o veículo está em condições de realizar aquele carregamento. A Martins tem documentos oficiais onde eu vou checar, fazer uma inspeção no veículo para verificar se ele está apto para carregamento, se ele não está apto para carregamento, que é o modelo que está aqui no slide. Porém, temos que destacar também o seguinte, existem alguns clientes que pedem algumas especificações próprias para a carga dele e o tipo de veículo que vai ser carregado. Porque até querem ver esse tipo de inspeção que está sendo feita. Então, nós deveremos adequar. É importante destacar que toda unidade tem o seu checklist. Toda unidade faz a inspeção do veículo. E eu vou ter que fazer a inspeção, vou ter que verificar e ter um tempo para isso. E se é algo importante, que pode gerar avaria, pode gerar até um acidente, ela tem que ser feita com muito cuidado, muita atenção. Nossa, mas eu estou atrasado com algumas coisas. Ok, mas no momento do checklist é aquele momento que nós estamos avaliando se aquele veículo tem condição de levar a nossa mercadoria. Porque pode acontecer de ter um problema no veículo e a gente nem ter percebido. Por isso que nós fazemos o checklist. Porque se ocorrer, se identificar, se eu achar alguma coisa indevida, imediatamente eu já tenho que informar o meu superior. Cara, o veículo está com furo aqui, mercadoria pode molhar. Então, o checklist é justamente para identificar isso e aí as ações corretivas ou até mesmo a substituição do veículo será coordenada pelo seu superior imediato. Mas não podemos liberar os veículos ou permitir o carregamento sem realizar um checklist efetivo do veículo. E a partir do momento que nós temos já a disponibilidade do produto, o veículo pronto, os equipamentos prontos, eu vou começar a preparar toda a minha expedição, adotando uma metodologia de embarque, sabendo a quantidade que eu tenho que embarcar naquele veículo, quantas notas, quantos pedidos, quantas ordens tem que seguir ali, quantos embarques eu vou fazer, quais são os tipos de veículos identificados, inclusive, no próprio checklist, e sabendo que, desculpa, essas atividades podem ocorrer em diferentes turnos. Hoje nós temos os turnos oficiais da Martins. Amanhã ou depois pode mudar em função até de necessidades mercadológicas. E tudo isso vai ser realizado pela equipe e acordado com aquilo que nós temos que fazer trabalhando na organização dessas atividades. Tanto isso é importante que o nosso último módulo do treinamento, nós abordaremos o trabalho em equipe. Porque a equipe tem que ser dimensionada e organizada para ter a produtividade, mas um correto relacionamento, correta ação, desculpa, e correta produtividade. Logo, não podemos deixar de destacar também que em determinados momentos, em determinadas situações,
pode ser que nós tenhamos que mudar algumas formas. E por isso que sempre a Martins fica preocupada com a capacidade de carregamento, faz estudos de tempos e movimentos, quanto tempo demora, para que a gente possa estar atento para ver se nós estamos com a correta condição. Não podemos esquecer nunca, nós estamos com um compromisso muito sério com os nossos clientes. E todos nós fazemos parte do time. E isso também faz com que tenhamos que seguir determinados métodos, determinadas regras, determinados procedimentos. E, de tempos em tempos, isso pode ser alterado caso tenha alteração na configuração dos produtos. Quando, então, nós formos para a realização da expedição propriamente dito, nós devemos ficar atento a receber os romaneios por destino, para saber o que eu vou ter que movimentar, a montar os documentos de carga de acordo com as regras, de acordo com os procedimentos e de acordo com tudo aquilo que é colocado em nossa unidade. Devemos ter a preparação dos produtos em área definida para que não tenha mistura de produtos, não tenha risco de avarias e muito menos risco de acidentes. Trabalhando tudo isso para que cumpramos uma ordem de carregamento, o que vai na frente, e aí tem que deixar muito claro para alguns motoristas de que estamos carregando primeiro esse veículo, mas eu estou aqui mais tempo, mas a regra é aquele que é mais prioritário em termos de horário, seguindo uma ordem adequada. Porque, na verdade, pessoal, ninguém gosta de esperar. Então, qualquer ansiedade gera um desconforto. Por isso que a gente tem que deixar a informação clara daquilo que está sendo feito. E o processo, ele vai começar com a entrada do caminhão na portaria, para passar lá até o estacionamento do caminhão, e aí sim eu poder carregar. Então, eu tenho na expedição toda uma preparação prévia, para que quando o veículo encoste lá para carregar, aí sim eu possa efetivar o carregamento, depois de passar pelo checklist, claro. Portanto, trabalhar a expedição exige do profissional uma atenção extremamente grandiosa em todos os sentidos da carga, em sentido dos pedidos, em sentidos de segurança, em sentidos de movimentação, em sentidos de produtividade. Por isso que nós temos rotinas, e essas rotinas têm que ser cumpridas integralmente. Quem que vai ter que fazer isso da melhor maneira possível? Madre Teresa de Calcutá, Roberto Carlos ou o pessoal da operação. Vejam que dentro dessa operação de expedição, a hora que o veículo chega lá para carregar, e passando por todos esses cuidados que eu acabei de enumerar, deveremos aí operacionalizar, conferir a carga, colocar corretamente a carga dentro do veículo, fazer uma lacração se tiver que lacrar o veículo, colher as assinaturas dos motoristas, se tiver que carimbar alguma coisa, se tiver que fazer uma leitura ótica com um leitor ótico, registrar que nós estamos colocando aquela mercadoria naquele veículo. Para quê? Para ter rastreabilidade. Nós precisaremos passar isso para os nossos clientes. Saber o que está acontecendo. E isso vai ser passado para toda a empresa. Deveremos ter pesagem, quando for necessário fazer a pesagem, antes de sair, para que aí sim eu possa preparar a liberação. E essa liberação tem que ser feita checando todos os dados, realmente está tudo certo, as notas fiscais estão aqui, o malote que vai seguir com o motorista está aqui, e aí eu poder falar com ele, vai com Deus, para poder operacionalizar de forma correta. E guardo tudo aquilo que foi operacionalizado para saber que foi feito, quem fez, quando fez, de que forma fez. Eu ter a rastreabilidade também e controle do meu armazém, da minha unidade. Vejam que todo esse processo exige uma preparação, uma continuidade, um controle muito grande. Por isso que a Martins tem esta preocupação de sempre deixar isso registrado, sempre preparar os seus colaboradores e colaboradoras para que sigam os procedimentos. Porque a equipe unida, a equipe realizando tudo que tem que realizar de forma correta é sinônimo de sucesso da Martins junto aos clientes. E quanto mais estivermos próximos dos clientes ofertando um sucesso, todo mundo fica bem.
E aqui entre nós, né, gente? É gostoso trabalhar num ambiente onde a gente tem toda a organização, toda uma preparação e um cuidado conosco. Isso é muito importante. E nesse ponto destaco ainda que na expedição eu tenho que terminar o processo de expedição com sentimento de realização. Por que eu brinco com isso? Porque, cara, eu sei que a mercadoria agora saiu daqui e está indo para a sua movimentação correta e se aproximando de a gente conseguir atender a necessidade daquele cliente. E eu sei que eu faço parte de tudo isso. Bem? Isso é o que nós temos para esse módulo. No módulo 7, vamos organizar agora de forma oficial todas as nossas operações. Mas isso é assunto para a próxima parte do nosso treinamento. Até lá.